tem algumas partes de Balneário Camboriú que não pegam, vão poder nos assistir agora também, porque nós estaremos em HD. Então, realmente, é muito importante o carinho de vocês. Ó, já vai falando pro amigo, olha, agora TVB também vai estar em HD, né? Pessoal, agora nós vamos trazer um assunto bastante importante, né? Que isso realmente diz respeito, principalmente nós, mulheres, aqui temos que ficar muito antenada. Nós vamos falar sobre o câncer de colo de útero. E nós estamos trazendo ele, já estava com saudades, né? Mas ele tem muitas viagens, muitos congressos. Quem acompanha ele lá no Instagram, como eu, sei que realmente está sempre se aprimorando, se atualizando. O Dr. Juliano Borges está aqui com a gente. Dr. Juliano, é um prazer tê-lo novamente conosco, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu estava com saudade também de participar, já desejando um feliz 2019 a todo mundo e falar a respeito de um dos tumores mais frequentes, infelizmente, ainda no Brasil. Doutor, vamos falar, pessoal, então, primeiro, o que é o colo do útero, para o pessoal entender. Isso. Na verdade, assim, ó, na anatomia da mulher, o colo do útero é o fundo da vagina, né? Quando faz o toque com o ginecologista, o fundo da vagina é um cone, que é o colo do útero. Ali é a entrada e daí sim tem a formação posterior do útero. Então, esse seria o fundo da vagina. O fundo, ó, então, pessoal aí de casa, para entender melhor, que às vezes a gente fala e não sabe onde fica, né? E qual é a idade realmente que deve ser feita a primeira consulta ao ginecologista? Que tem muitas mulheres que têm dúvida, né, doutor? Isso, habitualmente se orienta no início da vida sexual a mulher fazer uma consulta com o ginecologista. Senão, a partir dos 20 anos é orientado fazer o acompanhamento ginecológico, mesmo para as orientações sexuais, a prevenção do câncer de colo do útero, o exame da mama e toda a avaliação complementar que habitualmente o ginecologista, que ele faz toda a parte ginecológica, mas não deixa de fazer aconselhamento de dieta, de atividade física, de orientação de saúde de uma forma geral. Ele funcionaria como um médico de base para as intercorrências que as mulheres vão ter. Doutor, e em que consiste, na verdade, o exame Papa Nicolau, doutor? Isso, o Papa Nicolau é um exame que também tem orientação de ser feito anualmente nas mulheres, que corresponde ao quê? O médico ginecologista faz o exame ginecológico, com o toque vaginal, e depois ele, com uma espátula, ele raspa um pouquinho o colo do útero, que é o fundo da vagina, e manda essa análise, essas células que foram raspadas para avaliação. É justamente para identificar o quê? Se essa mulher tem alguma malformação no fundo da vagina para a célula para o tipo de câncer mais comum, que é o câncer de colo de útero, que é o câncer de células escamosas. Que realmente ali vai ser diagnosticado também, né, doutor? Isso, então o preventivo do colo de útero, que habitualmente tem o nome de Papa Nicolau, é um exame de prevenção. Ele consegue identificar as células iniciais do câncer, ou então os NICs, que a gente chama, que é uma sigla médica, para células que ainda não se transformaram em câncer, mas elas já têm um alerta para fazer uma intervenção. Então, ele consegue prevenir o câncer e também fazer o diagnóstico de câncer. Doutor, e com que periodicidade eu devo estar realizando esse exame? Isso, como eu comentei, assim, a partir do início da atividade sexual, a mulher tem a orientação de fazer o exame ginecológico anualmente. Isso se a mulher não tem nenhum sintoma. Se a mulher tem algum sintoma, como dor, sangramento irregular, alterações de desconforto mesmo no ato sexual ou alguma intercorrência a mais que nota alteração, isso deve procurar atendimento médico de imediato, mas para uma paciente, uma mulher que está assintomática, ela deve fazer o exame, a periodicidade do exame ginecológico, a orientação ginecológica anual, uma vez por ano. Doutor, e o que é displasia cervical? Isso é interessante por quê? Porque quando a gente está falando do exame do preventivo do colo do útero, a gente consegue fazer o diagnóstico de câncer, mas também a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, quando as células ainda não se transformaram em células de câncer. E as displasias são as alterações que ocorrem nas células antes de virar câncer. Então, uma displasia não é câncer, mas é uma célula que teve algumas alterações, ela não está normal, mas ela ainda não se transformou no conceito de câncer. O conceito de câncer, de uma forma mais simplificada, é o que é? São células que têm multiplicação mais rápido que o habitual e elas não morrem, elas vão se multiplicando desenfreadamente, tendo invasão e destruindo os outros tecidos. Então, a displasia é uma alteração na célula, que ela não está normal, mas ela não é câncer, é uma displasia. Mas é bacana porque realmente daí ali ela já pode tomar um alerta, né? O doutor já pode cuidar, né? Exatamente isso, ela já tem um alerta para identificar que aquela célula não está
normal, ela teve uma alteração e a gente fazer um tratamento de prevenção para evitar um posterior risco para câncer. Doutor, e a menstruação irregular, no caso, né, pode ser indício de um problema de saúde? Que tem muitas mulheres que às vezes menstruam, não menstruam. Pode ser aí, realmente algum alerta também para algum câncer? O que conta muito é a história médica da paciente. Então, se ela comenta que já tem ciclos irregulares de longa data, ela vai só acompanhar. Agora, o que chama atenção para fazer uma orientação médica, a investigação, exames, corresponde justamente quando tem uma alteração nessa anormalidade, né? Se a mulher sabe que ela menstrua a cada 20 ou 30 dias e acontece um sangramento ou uma alteração com 10 dias, ela deve procurar o atendimento médico para fazer a investigação. Isso pode ser fisiológico, natural, porque quando a gente fala de sangramento da menstruação, a gente está falando de nível de hormônio, né? Tem os níveis hormonais do estrogênio, da progesterona, em que a mulher, a menstruação, o que é? O útero forma uma capa de células para se preparar para a mulher ter filho. Não acontece isso e ele descama, ou seja, ele tira essa célula porque a mulher não engravidou e tem o sangramento. Então, faz parte da preparação do organismo feminino o sangramento que porque a mulher não engravidou. Então, quando tem essas manifestações que a gente está falando de ciclo e de formação hormonal, é tudo que interferir na parte de hormônio pode interferir na menstruação, que é o sangramento da mulher. Então, o estresse, a alimentação, a gente sabe, por exemplo, que mulheres que têm uma baixíssima taxa de gordura, as mulheres atletas, elas praticamente não menstruam. É verdade. Né? Porque elas não têm nível de hormônio e o organismo tenta manter célula de qualquer forma e daí ela não sangra para não perder mais células. Seria um mecanismo de proteção do corpo para ela não ter o sangramento, porque ela já tem uma baixa taxa de gordura ou de índice de célula, né? Está muito magra a paciente e não sangra. Então, para ver como tem interferência da parte hormonal, assim como mesmo das questões psicológicas, o estresse, a gente sabe que vai ter manifestações, interferências hormonais. Então, tudo que acontecer no corpo, tanto físico, no caso eu dei um exemplo de uma mulher que está desnutrida ou que tem uma baixa taxa de gordura ou que está muito estressada, vai ter repercussão no ciclo celular dela e pode ser só um fator físico ou psicológico e não uma doença adicional. Mas deve fazer investigação. Doutor, assim como a gente sabe que o câncer de mama, né, tem um pouco ligado à genética, né? Eu queria saber, o câncer de colo de útero também tem essa ligação ou não, doutor? É interessante o câncer de colo de útero, porque eu diria que mais de 95% dos casos, a gente pode colocar praticamente a maioria dos casos de câncer de colo de útero, são tumores que podem ser preveníveis. Por quê? O câncer de colo de útero, a principal causa, a gente tem um fator de risco para o câncer de colo de útero, que é o HPV, o herpes papilomavírus, que é um herpes. Então, é uma doença sexualmente transmissível. Então, quando a gente fala de câncer de colo de útero, não todos os casos, mas vamos pôr 95% das vezes, está associada com uma doença sexualmente transmissível. Então, a mulher tem relação sexual, é contaminada pelo vírus do HPV, e o vírus do HPV, ele começa com um processo inflamatório, evoluindo para essa célula com alteração e evoluindo para o câncer. Então, quando a gente fala de câncer de colo de útero, não todos os casos, mas a maioria dos casos tem contaminação pelo HPV, que seria uma doença sexualmente transmissível. Se a gente fala que o HPV é o fator principal de risco para o câncer de colo de útero, e a gente está falando de DST, doença sexualmente transmissível, a gente consegue evitar as doenças sexualmente transmissíveis. E é interessante porque o HPV, que é o herpes tipo 8, o papilomavírus, que é o HPV, ele tem alguns tipos que são os mais graves para a evolução para o câncer, como o 16, o 18. Tem vários tipos de vírus e tem uns que tem um fator de risco adicional. E se a gente pensar que é doença transmitível pelo sexo, é o mesmo. Então, quando a mulher tem relação sexual, o pênis contamina o fundo do colo do útero, ali seria o fator de risco para o câncer de colo do útero. No sexo oral também, ele é o fator de risco para o câncer de borda de língua. Então, quando tem sexo oral, tem a contaminação da ponta da língua. Então, a principal causa de câncer de borda de língua é o mesmo tipo de vírus.
o câncer anal, né, pela prática também, que tem a contaminação. Então a gente tem como prevenir os principais, essa doença pelo HPV. Como que a gente pode fazer isso? Com a vacina do HPV, que seria a prevenção. E é claro, se a gente conceituar, olha como agora eu vou ser a pessoa mais conservadora aqui vou fazer uma orientação conservadora. Com certeza. Qual o grande fator de risco para ter câncer de colo de útero, câncer de borda de língua e câncer de canal anal? A promiscuidade. Então, se eu tenho um maior número de parceiros, eu vou ter uma chance maior de contaminação pelo HPV. Isso está falando sem uso do preservativo. Do preservativo também, né? que eu acho que é o primordial também, né, doutor? Que é primordial, então. Independente, por mais que às vezes a gente tenha mesmo um parceiro, que a gente tenha confiança, mas, né, sempre é muito bom, né, doutor, a gente está se prevenindo, né? Ou se tem a troca de parceiro, vai ter esse risco. Então, quanto maior o número de parceiros sexuais, ou parceiros sexuais, a pessoa tem mais risco de contaminação. E a gente está falando isso para a mulher, mas para o homem vale o mesmo, né? Porque ele também é contaminado. E a principal causa de câncer de pênis é o HPV também. Então, a gente está falando de pênis, de fundo de vagina, que é o colo de útero, de vulva, que é a área externa, de língua e de canal anal. Então, todos são os mesmos fatores de risco. Então, novamente, vem a ideia: qual a prevenção, qual o fator de risco? Promiscuidade sexual, múltiplas trocas de parceiro, atividade sexual sem uso de preservativo, iniciação sexual precoce. Né? A iniciação sexual precoce também, doutor? Seria um fator de risco, só que a gente não sabe qual o fator confusional. Se é porque começou a atividade sexual muito cedo e isso facilitou ter vários parceiros. Sim. Que poderia ser o fator, não o início precoce, mas a maior... Pela questão de ter... Maior período de atividade sexual. Então, a gente está falando, quando a gente fala de câncer de colo de útero, na maioria das vezes, não são todas, porque tem o adenocarcinoma, tem os sarcomas, a gente está falando de DST. Alguém teve uma contaminação pelo herpes, né? E é interessante que quando a gente fala de câncer, a gente está falando do HPV, a gente está falando de língua, canal anal, vulva, que é a área externa da vagina, e fundo do fundo da vagina, que é o câncer de colo de útero. A gente também pode extrapolar para os sarcomas de Kaposi, que são outros tipos de vírus que também é DST. Então a gente está associando agora vários tipos de tumores, pelo menos eu citei 4 tipos de tumores, que o fator de risco é contaminação por vírus, por doença sexualmente transmissível. Pois é, eu ia perguntar, doutor, então agora, o câncer de colo de útero é frequente? É frequente porque a gente sabe realmente tem muita, hoje em dia as pessoas, a maioria na verdade não tem o hábito de ter um único parceiro, né? São vários. Mas o que é interessante é que o câncer de colo de útero é um tumor comum, ele é o segundo principal câncer nas mulheres aqui no Brasil, mas é um câncer de países subdesenvolvidos. Quando a gente fala de câncer de colo de útero em países de primeiro mundo, norte da Europa, não existe esse tipo de tumor. Então, ele é um tumor que é característico de países subdesenvolvidos, de pessoas com baixo nível socioeconômico, cultural e afins. Os países, ele seria, de uma forma interessante, um grande marcador de baixo nível social de um país. Porque um país que tem um alto índice educacional, ele não tem o câncer de colo de útero, é um tumor raro. Se a gente pegar Noruega, Suécia, países excepcionalmente desenvolvidos, não tem esse tipo de câncer. Então é um câncer que a gente consegue prevenir, e se a gente extrapolar essa ideia, com educação. Educação, o que é? É fazer o preventivo do colo de útero, uso de preservativo, né? Evitar exposição sexual com vários parceiros, né? Então, por isso que eu falei no início que eu ia passar uma filosofia educacional. Então, gente, casem, façam um sexo só com o seu companheiro. Só tem assim, tipo, comecem a namorar, não abandonem ninguém, casem, os dois vivem eternamente para sempre, não tenham nada de variações sexuais, e daí as pessoas não vão ter câncer de colo de útero, não vão ter borda de língua, não vão ter canal anal e não vão ter câncer de pênis. Gente, olha, o doutor veio aqui realmente. A fidelidade, ela evita pelo menos 4 tipos de câncer, né?
Então, olha, fica a dica para vocês aí de casa, tá, pessoal? E, doutor, deixa eu perguntar, quais são os fatores de risco, né, com o câncer de colo de útero? O que pode acontecer comigo, na verdade, a pessoa que pegar? Isso, na verdade, o câncer de colo de útero é a destruição do fundo da vagina e ele é um câncer com multiplicação como qualquer outro, né? Então, ele começa a proliferar, destrói o fundo da vagina e ele começa a crescer, destruindo a vagina e, infelizmente, em casos mais avançados, ele dá o que a gente chama de metástase, né? Ele invade a corrente sanguínea e essas células, elas passam para a corrente sanguínea e, habitualmente, podem parar nas ínguas, que é ao redor da região da vagina, e passar para os ossos, passar para o pulmão e ser considerado uma doença incurável, né? Pela disseminação para o próprio pulmão. Doutor, e quais são os sintomas para as pessoas, na verdade, pensarem, olha, gente, eu realmente tenho bastante parceiros, talvez... Qual realmente são os sintomas, pessoal, daí de casa? O que fica interessante é que qual a diferença do HPV, por exemplo, por que a gente não comenta tanto do câncer de pênis e a gente comenta do câncer de colo de útero, que os dois têm correlação com o HPV? Sim. Por quê? Porque o pênis, se tem alguma verruga, alguma lesão, o homem consegue ver mais facilmente. É externo, né? É externo. E a mulher, quando aparecer alguma lesão, uma úlcera, uma verruga, como se fosse uma lesão verrucosa, no fundo do colo de útero, ela não consegue visualizar. Então, o que eu diria é que ele é sem sintomas, sem sinais, porque a gente não consegue visualizar o fundo da vagina. Então, a mulher deve fazer o preventivo e o exame ginecológico todos os anos. Claro, se ela tiver sangramento, começar com desconforto, qualquer alteração, deve procurar atendimento anterior, mais precoce. Mas a lesão não é visualizada, ela só vai se manifestar em fases mais tardias. Então, ela é assintomática porque a gente não consegue visualizar o fundo da vagina. Doutor, e o que há de mais moderno e avançado realmente na medicina com respeito ao câncer do colo do útero? Isso é interessante porque justamente nesse mês a gente começou um projeto novo, né? Então a gente sabe que toda a base do tratamento para o câncer de colo de útero é a cirurgia e tem muitos casos, infelizmente, que ainda se manifestam em estágios mais tardias em que não tem como fazer o tratamento mais cirúrgico, não tem como operar essa lesão. E daí o tratamento é feito com radioterapia, que é como se fosse uma radiação todos os dias que é utilizado para queimar a área, combinado com químio. Tem casos em que mesmo a radiação com a químio não consegue controlar o tumor e ele se manifesta com doença avançada, doença disseminada. E o tratamento, atualmente, a base do tratamento aqui no Brasil é quimioterapia para esses tipos de tumores, com um tempo de vida e uma resposta um tanto pobre. E a gente lançou nesse mês um novo programa, um novo projeto científico. Sim. Que a gente está utilizando imunoterapia. Novamente a gente vai utilizar imunoterapia para o câncer de colo de útero. Então a gente já começou a selecionar pacientes com câncer de colo de útero que não responderam ao tratamento convencional com químio e rádio para fazer uma avaliação de imunoterapia. É interessante porque agora em 2019 a gente já tem bastante base para falar bem com relação à imunoterapia. Primeiro, a toxicidade é mínima, não tem a reação, porque na verdade a imunoterapia é uma injeção também que a gente aplica que vai estimular o nosso próprio sistema imunológico a destruir o tumor. E essa imunoterapia já tem aprovação e a gente já sabe, já está confirmado que ela é muito melhor em resposta que a química, com muito menos toxicidades e reações para câncer de pulmão, para câncer de pele tipo melanoma, para alguns tipos de linfoma, para câncer de rim, para câncer de bexiga e tudo já com aprovação no Brasil. Então seria mais uma indicação para a gente evitar a quimioterapia com todos os efeitos que a gente já conhece e se a gente conseguir seguir a ideia de câncer de pulmão, alguns tipos de câncer de pele, linfoma, bexiga e rim, a gente ter resultados superiores à quimioterapia com uma medicação que não dá toxicidade comparado à quimio. Então, todo mundo que tiver agora o diagnóstico de câncer de colo de útero pode entrar em contato, que a gente começou a selecionar pacientes para participar desse programa. Então, é algo inovador, porque fazia muitos anos que a gente não tinha remédios novos para serem testados no câncer de colo de útero. E agora a gente está com esse programa de imunoterapia, não é quimioterapia para o tratamento de câncer de colo de útero avançado. E doutor, nós podemos falar então realmente com esse novo projeto que o câncer de colo de útero tem cura?
vamos falar que a gente tem experiência de cura. Se eu comentar a respeito da imunoterapia e eu mesmo pegar a minha experiência, que a gente começou em 2015, hoje a gente está entrando no 4º ano, com imunoterapia para câncer de pulmão, em torno de 20 a 30% dos pacientes estão, no caso, os meus pacientes que procuraram para participar do programa de imunoterapia para câncer de pulmão, que tinham doença metastática, avançada, que não tinham uma esperança mais de tratamento e que participaram do programa de imunoterapia, em torno de 30%, 1/3 desses pacientes estão em tratamento agora, após 4 anos. Eles estão praticamente sem nenhuma toxicidade, estão vivos, e esses aí eu ainda não tenho coragem científica de falar que eles estão curados. Mas eles estão em tratamento sem nenhum sintoma, sem crescimento de tumor ou desaparecimento de tumor há 4 anos, fazendo imunoterapia. Muitos são de fora, e eu espero que o câncer de colo do útero seja a mesma coisa. Eu não teria tão esperançoso que todos os casos de câncer de colo do útero vão responder, mas se eu pegar aqui esse 1/3 de pacientes então há 4 anos fazer um tratamento como se fosse uma doença crônica, daí a gente vai extrapolar o câncer de colo de útero como se for a mesma resposta do câncer de pulmão, como uma doença crônica, como diabetes. Diabetes, todo mundo tem que tomar o seu remédio. Todo mundo tem que tomar um comprimido, um remédio, né? Estão curados? Não, mas todo dia tem que tomar remédio. Paciente que tem pressão alta, tem um remédio que cura a pressão alta? Não, mas a gente usa o remédio todos os dias para tratar a pressão alta. Então eu vou dizer que seria uma doença crônica mesmo, assim, como pressão alta. Qual o seu diagnóstico? Tem algum problema de saúde? Sim, eu tenho câncer, tenho pressão alta e tenho diabetes. Não, então tá, vamos seguir aqui. Mas isso é muito importante. Doutor, eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigada realmente pela sua participação aqui no nosso programa. Espero que não demore para voltar, né? Que eu sei que sempre tem viagens no meio do caminho, tem os pacientes, mas espero que volte logo no Melhor da Tarde. Eu agradeço e ainda faço a brincadeira em final aí, então, com ideia com relação a fazer a vacina do HPV. E eu vou brincar aqui no final, e sempre a felicidade é a forma mais saudável de viver, né? Então, olha, realmente, fica a dica aí também do doutor Juliano. Doutor, obrigada, tá? Imagina. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o Melhor da Tarde. Tem muita coisa para acontecer no programa. Fica bem ligadinho, tá, pessoal?